Olá, com este vídeo nós damos início ao módulo 11, que trata de algoritmos numéricos. Esses algoritmos, eles lidam com representações de números reais com um número finito de bits, e por isso mesmo eles apresentam características que os diferenciam dos outros algoritmos. Nós veremos aqui algoritmos para integração numérica, para o cálculo numérico de raízes de uma função, e também para o cálculo de séries. Isso nos dará ocasião de apontar problemas que podem ocorrer com implantações desavisadas desses algoritmos. O que são algoritmos numéricos? Algoritmos numéricos, eles resolvem problemas de ciência e de engenharia que têm como objetivo compreender algum fenômeno natural, projetar um dispositivo, projetar uma viga, calcular uma viagem espacial. O que acontece com isso? Eles lidam, então, com a representação de quantidades contínuas, como tempo, distância, velocidade e temperatura. E a gente tem um número finito de bits para representar isso daí. Então, por isso mesmo, a maior parte dos problemas ela não pode ser resolvida exatamente com um número finito de operações. Você dispõe de um certo número de algarismos, e é com aquele número que você tem que se contentar. O cálculo numérico, ou computação científica, ele se situa, então, num contexto que consiste das seguintes fases. Você primeiro faz uma modelagem matemática do seu problema. Depois disso, você propõe um algoritmo numérico, você programa esse algoritmo numérico, você apresenta os seus resultados, depois interpreta e valida esses resultados. E todas essas etapas aqui, gente, elas podem ser repetidas, tá bom? Ou seja, depois que você interpretou, falando, não ficou tão bom, deixa eu refinar minha modelagem matemática, deixa eu aprimorar meu algoritmo que ficou lento ou ficou impreciso, tá bom? Você vai, tem diversos ciclos que isso aqui pode ocorrer. Tá bom? Essas três fases aqui, apontadas, são o foco desse módulo, tá bom? E o foco de disciplinas como cálculo numérico ou análise numérica. Mas os problemas... Todo o cálculo numérico ele se situa nesse quadro mais amplo aqui, que tem uma origem do problema e tem um uso dos resultados. De onde que veio o seu problema? E como que ele será usado? Como que os resultados serão utilizados? Quais são as aproximações, gente, que a gente faz antes do início de uma computação? Por exemplo, na modelagem, tá bom? A gente faz uma aproximação de ausência de atrito, de densidade uniforme, são coisas que não são a realidade, tá bom? Mas são aproximações suficientes para todos os efeitos práticos que a gente quer. Tá? Depois disso, você quer medir o tamanho de uma viga, você quer medir uma intensidade de um som, e para isso você precisa de instrumentos para fazer essas medidas. E todos os instrumentos, eles têm precisão limitada. Muitas vezes a gente trabalha também com resultados de computações prévias, que foram, por sua vez, sujeitos a todas essas aproximações, que resultam dessas aproximações. E tudo isso, gente, são aproximações que são feitas fora do controle do desenvolvedor que está pegando isso agora, tá bom? Mas elas determinam a precisão que se pode esperar de uma computação. Ou seja, não adianta a gente querer precisão demais, porque o que já chegou para a gente já chegou com diversas aproximações. Bom, depois que a gente começa a trabalhar, durante a computação, a gente é sujeito também a uma série de aproximações que a gente tem que fazer. Bom, primeiro que você tem que, muitas vezes, simplificar um modelo matemático. Tá bom? Nós veremos agora mesmo que para calcular uma área embaixo de uma curva, nós vamos aproximar essa área por um número finito de trapézios para o cálculo dessa área. Como a gente trabalha sempre com um número finito de bits para representação de números reais, tá bom? Que precisariam de um número infinito de bits, tá bom? Nós sempre temos uma precisão finita e a gente tem que fazer aproximações. Tá bom? E todas as operações aritméticas são, de uma forma geral, inexatas. Quais são, então, características de algoritmos numéricos? Bom, nós temos problemas que eles devem ser resolvidos por um processo iterativo, um processo que se repete e que converge para uma solução. E quantas vezes que você vai iterar? Quantas vezes que você vai repetir? Você vai realizar iterações até que a resposta esteja aproximadamente correta, suficientemente próxima do resultado exato para um uso na prática. Bom, ou seja, é a utilização do resultado que determina quão preciso você necessita ser para a utilização do resultado.
E além de ser eficiente, como nós temos eficiência também como critério para um algoritmo numérico, tá bom? Eles devem ser confiáveis e acurados tanto quanto possível, tá bom? E isso a despeito de diversas aproximações, todas essas nós já descrevemos, feitas ao longo de sua computação.